Tudo começa há muito tempo, além das florestas enevoadas e das colinas sussurrantes, onde viviam aqueles que guardavam os segredos do tempo. Essas figuras místicas eram conhecidas por todos como druidas. Eles eram considerados os grandes guardiões da harmonia e magos renomados que esculpiam runas sagradas sob a luz das estrelas. O grande propósito dessas lendas era guiar as almas perdidas de volta para o caminho correto. Mas agora, a história toma um rumo totalmente novo com o início de uma nova jornada. Depois de encerrar sua longa e nobre trajetória de vida, a alma de um desses druidas começa a traçar o seu caminho de reencarnação. Após vagar pelo universo por eras em busca de um corpo ideal, ele finalmente encontra um receptáculo que considera digno da grandiosidade do seu espírito. Embora esse corpo pareça extremamente frágil e castigado pela dor, o druida sente que, fora isso, tudo nele é perfeito. Sem hesitar entre a espera eterna e uma nova existência, o druida Teofil escolhe voluntariamente o jovem Kang Si-yun como seu novo corpo. De repente, uma voz desesperada começa a chamar por ele, implorando para que o irmão mais velho acorde. Com um monitor cardíaco apitando ao fundo, o druida percebe que seu único objetivo agora é viver essa nova vida seguindo seu chamado sagrado. No entanto, ao abrir os olhos em um quarto de hospital com um cheiro químico muito forte, Teofil percebe que algo está muito estranho. Ele sente imediatamente que sua nova forma física está esquisita e que alguma coisa deu terrivelmente errado no processo. Para piorar a situação, ele nota que o idioma falado pelo rapaz ao seu lado é algo que nunca ouviu antes. Mesmo assim, as palavras começam a fazer sentido naturalmente em sua cabeça, fazendo-o questionar se foi apressado demais ao achar que as memórias do antigo dono do corpo continuariam ali. O jovem de cabelos roxos pergunta se o irmão o reconhece, mas os questionamentos do druida duram muito pouco. De repente, uma dor de cabeça avassaladora o atinge como um raio, trazendo uma revelação instantânea. No momento em que ele faz contato visual com seu irmão mais novo, Sil, todas as memórias de Si-Heon começam a se encaixar perfeitamente como peças de um quebra-cabeça. Ele solta um grito de dor agoniante enquanto segura a cabeça, deixando o irmão mais novo completamente desesperado. Essas lembranças revelam quem Si-Heon realmente era, mostrando sua cansativa rotina de trabalho em um escritório comum. O druida descobre o emprego exaustivo que o rapaz aguentava e todo o sofrimento silencioso que ele enfrentava no seu dia a dia. Mostra também como ele tentava manter um sorriso amarelo no rosto para agradar aos outros, mesmo estando completamente esgotado. A alimentação do rapaz também era péssima, consistindo basicamente em comidas instantâneas baratas de loja de conveniência no final de dias estressantes. Para tentar esquecer os problemas, ele passava as noites isolado em seu quarto escuro, bebendo sozinho na frente do computador. E mostra, por fim, como todo esse estilo de vida prejudicial acabou cobrando o preço mais alto, levando-o a desabar no meio da rua e falecer. Leva um bom tempo até que o druida finalmente recupere a consciência após processar essa enxurrada de memórias do falecido rapaz. Ele fica impressionado ao perceber que a vida de Si-Yeon e até mesmo as emoções mais profundas daquele jovem agora fazem parte dele de forma natural. Embora ter essas memórias facilite a adaptação ao mundo moderno, ele sabe muito bem que cuidar desse corpo não vai ser uma tarefa fácil. De qualquer forma, ele aceita seu destino e decide que, a partir de agora, ele é oficialmente o jovem Kang Si-Yeon. Um tempo depois, Si-Yeon aparece na área externa do hospital, respirando de forma extremamente ofegante enquanto tenta se exercitar. Ele fica chocado ao encarar a realidade de sua nova condição física, carregando um peso de 170 quilos e uma cintura gigantesca. Sabendo que o antigo dono morreu aos 28 anos devido a um infarto e complicações de saúde, ele entende que praticar exercícios físicos virou uma obrigação inegociável. Apesar do desafio, ele tenta se manter otimista e pensa que o corpo ficará perfeito assim que recuperar a saúde, já que, em sua vida passada, passar fome por uma semana não era nada. O verdadeiro problema, no entanto, é algo muito mais complexo que ele começa a perceber agora. Para testar seus poderes divinos, ele estende a mão em direção a um vaso de plantas próximo, tentando usar sua magia de druida. O pequeno vaso de planta reage imediatamente, começando a brilhar com uma intensa energia verdejante. Sob o efeito do poder, pequenos brotos começam a crescer rapidamente no meio das folhas verdes. Em questão de segundos, lindas flores brancas desabrocham perfeitamente diante dos olhos dele. Si-Yeon se senta no banco e sorri aliviado ao ver as flores desabrochando ao seu redor, sentindo que ainda mantém sua conexão com a natureza. Porém, logo em seguida, o esforço físico e mágico cobra o seu preço, fazendo soltar um suspiro profundo de exaustão. Ele lamenta o fato de que toda a energia da natureza que levou o dia inteiro para acumular sumiu instantaneamente apenas para fazer uma única flor desabrochar. Essa força natural é vital, pois além de ser a fonte do poder dos druidas, é também o que sustenta a própria vida no corpo debilitado de Si-Yeon.
Do ponto de vista de um druida, ver essa energia se dissipar quase tão rápido quanto é coletada é uma situação extremamente preocupante. Enquanto pensa que precisa treinar de forma ainda mais intensa para melhorar sua condição, ele é interrompido por um grito do irmão mais novo. Sil chega correndo e briga com ele, perguntando por que ele está se esforçando tanto sabendo que tem um coração fraco. Si-yeon tenta descontrair, dizendo que é apenas o irmão dele ali, mas Sil fica irritado com o tom despreocupado do irmão mais velho. Si-cheon tenta acalmá-lo, dizendo que está pegando leve, mas Sil se senta ao seu lado e insiste que ele precisa tomar muito cuidado com a saúde. Depois de se acalmar, Sil comenta aliviado que a criança que o irmão salvou tem apenas 6 anos de idade e passa bem. Si-yeon dá um sorriso gentil ao ouvir a notícia, enquanto começa a recordar os últimos instantes da vida anterior de Si-yeon. Ele se lembra de como usou todo o seu corpo para bloquear um patinete descontrolado que descia a colina em alta velocidade, sacrificando-se para salvar o garotinho naquele momento crítico. No momento em que salvou aquela criança, a sensação do corpinho agarrado a ele trouxe uma onda de preocupação, alegria e alívio, junto com mais fragmentos de memória de sua antiga vida. Logo após o ato heróico de salvar a garotinha, ele acabou desabando por conta de um ataque cardíaco, mas o druida não consegue deixar de pensar que ela era muito fofa. Sil fica em silêncio por um instante, olhando para o irmão com uma expressão cheia de preocupação. Ele reconhece que o irmão fez uma atitude maravilhosa ao salvar uma vida, mas abaixa a cabeça angustiado com as consequências que isso trouxe para a saúde dele. Sil implora para que o irmão pense nele também, lembrando que não tem mais ninguém no mundo se ele se for, o que faz uma sensação calorosa invadir o coração do druida. Fazia muito tempo que o druida não sentia um afeto tão puro, percebendo que essas emoções de carinho fraterno, que antes pertenciam a Si-yeon, agora também fazem parte dele. Determinado a mudar, ele decide focar primeiro em recuperar sua saúde física, embora sofra bastante ao tentar fazer agachamentos simples enquanto o irmão o corrige de forma enérgica. No meio do treino, Si-yeon lembra de um detalhe importante e comenta que pediu demissão do emprego, deixando Sil completamente chocado e sem entender nada. Ele explica que seu chefe simplesmente roubou um projeto em que ele trabalhou duro por 3 meses, o que deixa Sil furioso ao lembrar que aquele gerente incompetente só subiu de cargo por puro nepotismo. Si-yeon apenas dá de ombros diante da revolta do irmão, fazendo Kassur estranhar aquela reação tão calma e sem nenhum sinal de raiva. O druida explica com um sorriso sem graça, que sente mais uma sensação de resignação do que de ódio puro, já que, afinal, aquelas memórias pertenciam ao antigo dono do corpo. Sil então pergunta o que ele pretende fazer dali em diante, sugerindo que o irmão apenas descanse por um tempo, mas Si-yeon revela que já tem outros planos em mente. Ele revela que planeja vender seu apartamento e se mudar para o interior, na periferia de Jeongido, o que faz o irmão se levantar assustado, achando que ele quer virar fazendeiro e vai se desgastar demais. Si-yeon o tranquiliza dizendo que não vai trabalhar na lavoura pesada, mas sim passar um tempo lá apenas para cuidar da saúde e se recuperar. Sil aceita melhor a ideia ao lembrar que o irmão sempre amou cultivar plantas, sugerindo que ele tenha um pequeno jardim para se exercitar de forma leve. Na verdade, do ponto de vista do druida, ele precisa urgentemente de uma floresta para estabilizar aquele corpo frágil, já que a simples ideia de ser um druida sem energia natural o deixa apavorado. Sil então sugere que o irmão volte a gravar vídeos para o YouTube, lembrando que o antigo canal sobre plantas dele ainda está ativo, mas o druida acha que isso daria trabalho demais. O caçula insiste, dizendo que ele adorava fazer aquilo e que os seguidores ainda cobram o retorno dele nos comentários, mas Si-yeon acha que focar em várias coisas ao mesmo tempo seria um desperdício de energia. Sil faz um bico chateado e encara o irmão mais velho com um olhar pidão e insistente. O caçula confessa que está apenas preocupado com o irmão ficando sozinho no interior e implora para que ele grave pelo menos coisas simples para manter contato. Os olhos trêmulos e cheios de preocupação de Sil revelam um medo profundo que ele ainda sente de quase ter perdido o irmão mais velho para sempre. Diante daquela carinha de cortar o coração, o druida percebe que é impossível dizer não para o garoto, ficando impressionado com a capacidade dele de quebrar sua teimosia. Com um suspiro de derrota, Si-yeon finalmente cede e aceita a proposta do irmão. Ele impõe a condição de não mostrar o rosto e postar apenas quando tiver vontade, como um diário pessoal, o que já deixa Sil extremamente feliz e agradecido. De repente, o som de passos elegantes ecoa pelo local, revelando a aproximação de uma mulher misteriosa. Ela se aproxima com educação, chamando a atenção deles, deixando Si-yeon surpreso com a visita inesperada. Ao ver o rosto dela, Si-yeon prende a respiração imediatamente em uma reação totalmente involuntária e disparada por seu próprio corpo. O druida percebe que o antigo dono do corpo devia ser perdidamente apaixonado por aquela mulher, enquanto Sil pergunta confuso quem ela é. Porém,
Além do antigo sentimento amoroso, a intuição aguçada do druida começa a disparar um sinal de alerta vermelho em sua mente em relação àquela visitante. Isso acontece porque, revirando as memórias que herdou, ele descobre que aquela mulher estava longe de ser uma boa pessoa. O coração dele começa a acelerar de forma descontrolada apenas com a presença dela ali perto. O druida lamenta o quanto o pobre Yeon era trouxa por aquela moça chamada Yeon, que trabalhava com ele e era sua grande paixão secreta. Só que a Yeon era do tipo manipuladora, que se aproveitava friamente da bondade de Yeon para tirar vantagem no escritório. Ela vivia jogando todo o trabalho dela nas costas dele ou culpando por seus próprios erros. E o pior de tudo é que Yeon sabia disso e aceitava tudo calado só para agradá-la. Percebendo o clima estranho e o silêncio do irmão, Seo tenta chamar a atenção dele com cuidado. Seo decide dar licença ao ver que o irmão tem uma visitante, despedindo-se rapidamente para não atrapalhar a conversa dos dois. Enquanto Seo se afasta de forma educada, a Yeon tenta parecer simpática e pede desculpas por interrompê-los de forma repentina. O caçula vai embora, deixando Yeon e a Yeon sozinhos na área de lazer do hospital. Yeon solta um suspiro longo, preparando-se mentalmente para lidar com o que quer que ela tenha vindo buscar. Ele se vira lentamente para ela, mantendo uma postura séria e distante. Com um olhar extremamente frio e afiado, ele pergunta direto ao ponto que a trouxe até ali. A Yeon fica completamente desconcertada e assustada com aquele tom de voz gelado, algo que ela nunca tinha visto vindo dele antes. O druida percebe de imediato que a reação fria a deixou totalmente sem reação e confusa. Como o antigo Yeon sempre a tratava com total devoção e um tom de voz dócil, aquele gelo repentino cai como um verdadeiro choque para ela. Tentando disfarçar o nervosismo, ela começa a dizer que a parte principal do projeto sumiu e que, como ele era o encarregado, precisava muito de sua ajuda. Sem demonstrar o menor interesse na conversa, Yeon simplesmente responde de forma seca que não se lembra de nada disso. Ele inventa a desculpa de que passou por uma cirurgia complexa sob anestesia geral e acabou perdendo parte da memória, deixando a moça desesperada e implorando para que ele tente se esforçar para lembrar. Ele rebate dizendo friamente que isso não importa mais para ele, já que ele pediu demissão e o projeto não é mais sua responsabilidade, deixando-a sem palavras. A Yeon arregala os olhos e começa a suar de nervoso, percebendo que perdeu completamente o controle que tinha sobre ele. Apelando para a manipulação emocional, ela junta as mãos e começa a implorar quase chorando, dizendo que sua carreira estará arruinada se ele não der uma mãozinha. Yeon apenas a encara com uma expressão fria, deixando o suor escorrer pelo rosto sem se comover nem um pouco com o teatrinho dela. Internamente, o druida fica indignado com tamanha falsidade, comparando-a a uma verdadeira criatura traiçoeira por tentar enganá-lo com uma atuação tão óbvia. Ele solta um suspiro profundo de desapontamento ao perceber que o antigo Yeon realmente não tinha critério nenhum para escolher as pessoas com quem se envolvia. Yeon joga a verdade na cara dela, lembrando de todas as vezes que ela o usou, o fez fazer hora extra e o culpou pelos erros dela, deixando-a completamente chocada. Ele continua dizendo que ir atrás de alguém que acabou de se demitir justamente por causa daquele projeto e agir com tamanha falsidade é uma tremenda falta de educação. Yeon completa dizendo que ela é bem capaz de resolver as coisas sozinha, fazendo-a gaguejar e tentar se justificar, dizendo que só perguntou por respeito ao antigo responsável pelo projeto. Ele apenas a corta friamente, lembrando-a de que não é mais o responsável por nada ali dentro. Ao ouvir o tom de desprezo dele, ela trinca os dentes de tanta raiva, perdendo completamente a pose de boazinha. Ainda tentando manter o controle da situação, ela grita cheia de fúria falsa que só falou tudo aquilo, porque estava preocupada com o bem-estar dele. Yeon simplesmente ignora o drama e pensa que aquela cara de raiva é muito mais natural e honesta do que o sorriso falso que ela estava forçando antes. O druida reflete que aqueles sentimentos idiotas pertenciam apenas ao antigo Yeon, e que agora é o momento perfeito para cortar de vez qualquer vínculo com ela, assumindo o controle do próprio destino. Ele se levanta do banco com calma, e diz que ela já pode ir embora, pois os dois não têm absolutamente mais nada para conversar. Sem olhar para trás, ele apenas acena de costas e sugere que, se ela precisar de mais alguma coisa, mande apenas uma mensagem de texto. A Yeon fica paralisada no meio do pátio, tremendo da cabeça aos pés de pura humilhação e ódio por ter sido rejeitada daquele jeito. Sem conseguir se conter, ela grita enfurecida que esperava que ele não fizesse uma escolha da qual se arrependeria, mas deseja uma recuperação rápida com toda a falsidade que lhe resta. Yeon apenas continua andando e pensa consigo mesmo que ela é mestre em falar mentiras, mas fica satisfeito sabendo que conseguiu deixar seu recado bem claro. Com um sorriso no rosto,
Ele decide que vai ignorar absolutamente todas as ligações do escritório antigo, já que tem coisas muito mais importantes para resolver em sua nova vida. Nesse momento, um simpático passarinho voa tranquilamente em sua direção, pousando bem pertinho dele. E assim, os dias no hospital começam a passar voando, de forma tão rápida e leve quanto uma brisa matinal. Certo dia, uma bela tigela cheia de morangos fresquinhos e brilhantes é colocada diante dele. Si-won fica maravilhado ao olhar para aquelas frutas, lembrando-se de tudo o que aconteceu nas últimas semanas de internação. Ele se manteve firme em sua rotina pesada de exercícios diários, o que fez até as pessoas que o olhavam torto no começo passarem a torcer silenciosamente por sua recuperação. Além de sua dedicação exemplar, a fofoca de que ele tem uma irmã famosa fez com que as enfermeiras e pacientes começassem a lhe tratar com pequenos mimos e agrados. Uma das enfermeiras explica gentilmente que, embora ele precise controlar o açúcar devido à saúde, as frutas vermelhas estão liberadas, deixando-o animado para comer. Ele pega um dos morangos bem maduros e dá uma bela mordida para experimentar o sabor. O sabor doce e fresco da fruta explode em sua boca, deixando-o completamente bobo de tanta felicidade. O druida fica fascinado com a mistura perfeita de acidez e doçura, que parece um mel beijado pelo orvalho da manhã e uvas silvestres do final do verão. As enfermeiras e pacientes ao redor acham graça de sua reação entusiasmada, comentando que ele come com tanto gosto que parece ser a primeira vez provando a fruta. Ele brinca dizendo que faz muito tempo que não come frutas, embora pense que, perto das refeições terríveis que aguentava na época de druida, até a comida do hospital parecia um banquete. Só que aqueles morangos são tão especiais que fazem o druida se sentir caminhando livremente pelo jardim botânico de um mestre de sua antiga ordem. Ele começa a se lembrar com nostalgia dos jardins perfeitos, repletos de plantas raras e árvores frutíferas que exalavam o puro cheiro da terra úmida. De repente, ele arregala os olhos ao sentir algo totalmente inesperado acontecer dentro de si. Si-yeon fica paralisado, encarando o pedaço de morango em suas mãos, fazendo a senhora ao lado perguntar preocupada se a fruta está suja ou estragada. Ele apenas sorri de canto e responde baixinho que a fruta está incrivelmente maravilhosa, enquanto sente seus olhos brilharem em um tom verde místico. Ele percebe que aquela suspeita que tinha finalmente se confirmou, conseguindo sentir uma vibração de energia muito sutil vindo daquele alimento. Para sua imensa surpresa, a energia vital pura contida na fruta está sendo absorvida diretamente pelo seu próprio corpo debilitado. Ele fica fascinado ao perceber que pode recarregar suas forças naturais, simplesmente se alimentando bem, encontrando o motivo perfeito para se mudar de vez para o interior o mais rápido possível. O tempo passa rapidamente e logo chega o tão esperado dia de sua alta médica, recebendo o carinho dos pacientes que elogiam sua força de vontade. Uma das senhoras do hospital comenta impressionada que, em todos os seus anos de vida, nunca viu alguém se dedicar tanto aos exercícios para se recuperar. Ela destaca que perder 20 quilos em apenas 3 semanas é um verdadeiro milagre, deixando Si-yeon um pouco sem graça com o elogio. Ele comemora mentalmente o resultado de seu esforço diário, sentindo sua pele muito melhor e seu corpo incrivelmente mais leve e fácil de mover. Ele se despede da senhora com muita educação, agradecendo de coração por todo o carinho e preocupação que ela teve com ele durante a internação. Com um sorriso caloroso no rosto, ele deseja que ela melhore logo e recupere todas as suas forças. Aproveitando a despedida, o druida transfere secretamente uma boa parte de sua energia natural acumulada para a idosa, sabendo que isso ajudará bastante a se fortalecer. A senhora aperta suas mãos sorrindo com ternura, dizendo que ver o sorriso dele também alegra o seu dia e lhe dá forças para continuar. Antes que ele se despeça em definitivo, ela lembra de uma fofoca e pergunta curiosa para onde ele pretende ir agora que vendeu sua moradia na cidade. Si-yeon solta uma risadinha leve e se prepara para revelar o seu novo destino de paz. Ele conta com entusiasmo que escolheu se mudar para um sítio tranquilo no interior para terminar de recuperar totalmente a sua saúde. Um lugar bem calmo e afastado de toda a correria, poluição e estresse da cidade grande. Ele então revela o nome do seu novo refúgio, perguntando se ela já ouviu falar da pacata região do Monte Baeco. Assim que chega ao seu destino, Si-yeon cai de cansaço em cima de suas malas, bem em frente ao grande portão verde de sua nova propriedade. Ele fica ali jogado por alguns instantes, completamente suado e sem fôlego por conta da longa viagem. Ao levantar a cabeça, ele contempla a tradicional casa Anok e percebe que finalmente encontrou seu novo lar. Ele solta um suspiro aliviado pensando no cansaço da viagem, mas fica feliz por ter tido a brilhante ideia de enviar as caixas de mudança antecipadamente por um caminhão. Com passos firmes, ele começa a caminhar pela grama alta e verdejante que cobre todo o quintal. O jovem comprou aquela antiga casa Anok por recomendação de um conhecido de Sil, mas acha o portão de madeira um pouco esquisito e desgastado pelo tempo. O lugar está cheio de marcas do tempo e entulhos espalhados,
mas tudo isso dá um charme rústico especial, enquanto o aroma de terra molhada e madeira velha acaricia o seu olfato. Ele lembra que lhe disseram que a casa ficava bem na encosta do Monte Baeco, e sorri satisfeito ao ver que a imensa montanha realmente está bem diante de seus olhos. Sentando-se na varanda de madeira, Sion sente que o lugar transborda vida e tem a certeza absoluta de que ir para o interior foi a melhor decisão que tomou. No entanto, ao olhar mais de perto para o quintal, a expressão dele muda repentinamente de calmaria para preocupação. Ele percebe que terá o trabalho imenso de arrancar todo aquele mato alto, já que, infelizmente, nenhuma daquelas ervas daninhas tem qualquer utilidade. Para piorar, a ecologia daquela região é totalmente desconhecida para o antigo druida e as memórias da vida urbana de Sion não ajudam em nada nesse tipo de assunto. Mas ele apenas dá uma risadinha leve e mentaliza um antigo ditado druídico sobre não criar problemas desnecessários antes da hora. Ele decide que não há motivo para se estressar com dificuldades futuras, confiando plenamente que, contanto que tem energia da natureza, toda a fauna e flora locais estarão ao seu lado. Com disposição renovada, Simon decide começar a faxina da casa, lembrando que um druida é, afinal de contas, um verdadeiro especialista em sobrevivência na natureza. Enquanto explora a área externa, ele fica surpreso e animado ao descobrir que há até mesmo um pequeno poço de pedra no quintal. Pouco depois, o som ruidoso de uma roda de bicicleta girando começa a ecoar pelas ruas de comércio da região. Sion resolveu dar uma pausa no trabalho de capinar o quintal para ir até a feira local comprar mantimentos e itens básicos de que precisa. A feira tradicional está cheia de barracas coloridas com vendedores gritando seus preços promocionais e cachorrinhos simpáticos espiando por todo canto. Ao entrar no mercado tradicional de Gayang, o jovem fica impressionado com o quanto o ambiente é incrivelmente vivo e movimentado. Ele empurra sua bicicleta calmamente enquanto observa as opções de produtos disponíveis nas redondezas. Maravilhado com o festival de cores e aromas, Sion compreende que aquela feira tradicional não funciona em datas fixas, mas sim abre em intervalos regulares de 5 em 5 dias. De repente, um aroma absolutamente irresistível atinge o seu nariz, fazendo-o parar na mesma hora e olhar ao redor com os olhos brilhando. Ele fica completamente paralisado ao avistar uma movimentada barraca de comidas típicas de rua bem no meio do mercado. A vitrine da barraca está repleta de petiscos fritos dourados, rolos de kimbap fresquinhos e um tteokbokki com um molho vermelho super brilhante e fumegante. Sion fica com água na boca ao ver aquelas delícias que antes conhecia apenas através das memórias que herdou do antigo dono do corpo. A simpática dona da barraca percebe os olhos famintos do rapaz e pergunta sorrindo se ele quer um espetinho, assustando-o com a abordagem direta. Si-hyun limpa a garganta sem graça e recusa educadamente antes de sair correndo dali, repetindo para si mesmo que precisa manter o foco para emagrecer e deixar aquele corpo saudável. Um pouco mais tarde, o jovem continua sua caminhada pelo mercado sob os olhares curiosos dos moradores locais que passam por ele. Ao entrar em uma loja de sementes, um senhorzinho careca e de olhos arregalados leva um susto daqueles com a chegada do rapaz. Si-hyun pergunta com um sorriso simpático se ali é a loja de sementes, enquanto o dono do lugar treme de medo, impressionado com o tamanho do cliente. O druida acha graça da aparência do velhinho, pensando que a pele pálida e os olhos caídos dele lembram muito um cachorrinho, enquanto o senhor se acalma e pergunta o que ele está procurando. Si-hyun analisa as opções de mudas expostas e aponta decidido para o início de uma grande fileira de plantas. Ele diz de forma confiante que quer levar todas as mudas daquela prateleira até o final, deixando o comerciante chocado ao avisar que todas aquelas são plantas de tomate. O jovem explica que adora tomates e pede para levar também sementes e mudas de várias outras verduras, deixando o velhinho de queixo caído com a quantidade exagerada de compras. Sion aproveita o embalo e pergunta se ele também vende videiras de uva, e o comerciante responde que tem algumas mudas de 5 anos que custam 60 mil won. O comerciante suspira e encara o rapaz com um olhar sério e desconfiado por alguns instantes. Ele resolve alertar o jovem cliente de que já passou da época certa do ano para plantar essas uvas, deixando Sion curioso e confuso com a afirmação. O bondoso comerciante explica por desencargo de consciência que, embora os tomates cresçam rápido, ele teme que as sementes não brotem porque o clima atual precisaria estar um pouco mais quente. Ao ouvir o conselho do vendedor, Sion tem um estalo de brilhantismo e abre um sorriso de orelha a orelha. Ele agradece sinceramente pelo aviso, mas diz com total bom humor que não há problema algum, já que sabe muito bem como fazer as plantas prosperarem usando sua essência de druida. O senhorzinho apenas dá de ombros diante da teimosia dele e diz para ele não voltar reclamando, depois se as plantas morrerem. Em seguida, o comerciante começa a embalar todas as compras em sacolas pretas resistentes e as entrega para Sion.
O velhinho fica boquiaberto ao ver que Sion consegue segurar uma pilha imensa de caixas de mudas e sacolas pesadas ao mesmo tempo, sem fazer o menor esforço físico. Com um sorriso radiante, o jovem se despede de forma alegre, enquanto o dono da loja acena de volta desejando que ele vá com cuidado. O senhorzinho continua observando o rapaz se afastar, carregando aquela montanha de galhos e plantas nas costas, ainda intrigado com tamanha determinação. No entanto, o velhinho quase infarta ao ver Sion parar em uma barraca de frutas vizinha e fazer exatamente o mesmo pedido exagerado, precisando gritar para chamar a atenção dele. Ele corre até lá e pergunta desesperado se o rapaz planeja carregar todo aquele peso absurdo de frutas sozinho, deixando Sion sem jeito ao ser flagrado. No final das contas, o barulho do motor de um pequeno caminhão começa a ecoar pelo pátio do mercado enquanto ele se afasta. Depois de muita insistência, o simpático dono da loja de sementes acabou usando seu próprio caminhãozinho para ajudar Sirion a transportar toda aquela carga imensa, lembrando-o de que seria impossível levar tudo em uma simples bicicleta. O jovem sente uma tremenda vergonha ao lembrar do ocorrido, afinal, para um druida, demonstrar ignorância sobre a natureza é a coisa mais embaraçosa que existe. Decidido a esquecer a vergonha e focar no trabalho, ele resolve dar início às suas tarefas no novo lar. Ele planeja organizar suas coisas em um canto do quintal, antes de finalmente começar a arrancar todo aquele matagal indesejado. De repente, uma voz firme o interrompe chamando sua atenção bem na entrada do terreno. Ao se virar, ele dá de cara com um senhor de expressão severa e intimidadora o encarando fixamente. O homem de olhar desconfiado se aproxima devagar e comenta que nunca o tinha visto por aquela região antes. Com uma postura bem imponente, ele pergunta de forma direta se o rapaz realmente está planejando morar naquela antiga casa. Para a surpresa do rapaz, aquele início tenso logo se transforma em um momento amigável com os dois agachados capinando o quintal lado a lado. Mesmo com sua expressão rabugenta de sempre e segurando uma foice na mão, o vizinho demonstra que só quer ajudar. Sion apenas abre um sorriso dócil e fofo, o que deixa o velho senhor sem jeito e o faz pigarrear para disfarçar. O vizinho começa a listar tudo o que precisa ser consertado na propriedade, antes que o inverno rigoroso chegue, e o jovem escuta tudo com muita atenção e gratidão por aprender tanto. Aquele senhor assustador na verdade se chama Vovô Geon, seu novo vizinho, que confessa ter ido até lá por pura curiosidade ao ver um rapaz grande se mudando para a encosta da montanha. Mesmo ainda desconfiado, o Vovô Geon ensina vários truques práticos de sobrevivência no campo, e o druida, que nunca recusa um bom mestre, absorve tudo com muito entusiasmo. O velhinho observa de soslaio o rosto de Sion, analisando a atitude humilde e atenciosa do rapaz. Ele percebe que, apesar do tamanho gigante de Sion, o jovem é extremamente doce, educado e escuta os conselhos dos mais velhos com toda a paciência do mundo. O vovô Geon pensa consigo mesmo que, por ser a primeira vez do garoto morando no interior, ele precisará fazer visitas frequentes para garantir que tudo fique bem. Apenas uma hora depois, uma pilha gigantesca de mato arrancado já está acumulada no canto do quintal. O vovô Geon fica totalmente chocado e impressionado ao ver Sion se alongar com tranquilidade após realizar todo aquele trabalho pesado em tempo recorde. Sion percebe a reação perplexa do vizinho e pergunta curioso o motivo de ele estar tão surpreso. O idoso explica de forma ranzinza que vive tossindo por ter fumado por muitos anos, fazendo o jovem se aproximar assustado com a revelação. Enquanto o vovô Geon se conforma de que terá que conviver com a tosse para sempre, ele sente um calor inexplicável e reconfortante percorrer seu corpo, sem notar que o responsável por isso é o jovem druida, curando seus pulmões secretamente. De repente, o senhorzinho solta um grito assustado ao sentir um alívio tão repentino e profundo em seu peito, deixando Sion surpreso com o susto dele. O vizinho se lembra desesperado de que precisa correr para casa para alimentar o seu cachorro e proteger sua horta de invasores, deixando o rapaz confuso com a correria repentina. Ele sai disparado pelo portão enquanto grita lembretes sobre os conselhos que deu, e Sion apenas acena de volta desejando que ele vá em paz. O vovô Geon ainda berra de longe avisando que ele precisa reforçar a cerca urgente, pois animais selvagens como cervos almiscarados e javalis estão invadindo tudo, e promete que vai acabar com eles se os pegar. Sion ri sozinho ao pensar na ironia do vizinho mandá-lo tomar cuidado com animais da floresta, já que, como um druida, lidar com feras selvagens é a sua maior especialidade. No fim de tarde, Sion deita-se relaxado na varanda ao lado de um gatinho preguiçoso enquanto assiste a um vídeo explicativo de nutrição em seu celular. O especialista do vídeo orienta que metade do prato deve ser composto por vegetais, equilibrando o restante com proteínas saudáveis e poucos carboidratos. O instrutor reforça que apenas fazer exercícios não basta para emagrecer, sendo crucial manter uma reeducação alimentar saudável, e o jovem concorda pensativo com as dicas.
Como os druidas são criados desde muito cedo sob a tutela e o carinho de grandes sábios, Si-Yeon valoriza muito a existência de mentores e entende que sempre há algo valioso para aprender com qualquer pessoa. Ele acha a internet e o YouTube ferramentas fantásticas para obter conhecimento rápido, concluindo que canais de profissionais de verdade são extremamente confiáveis para guiar sua nova jornada. O rapaz fica fascinado com a precisão dos ensinamentos do médico do vídeo, reconhecendo que tamanha sabedoria sobre o corpo humano só pode ser fruto de anos de dedicação. Animado para colocar tudo em prática, Si-Yeon decide se levantar para pesquisar alongamentos específicos que facilitem a digestão. De repente, um grito agudo e desesperado ecoa, vindo de dentro da mata próxima, assustando o jovem na mesma hora. Si-Yeon reconhece imediatamente que aquele som é o clamor angustiado de um animal pedindo ajuda e se prepara para ir verificar o que aconteceu. Sem pensar duas vezes, ele agarra uma vassoura velha como defesa e corre em direção à origem do barulho. Ao chegar perto do muro dos fundos, ele se assusta ao avistar a silhueta de uma criaturinha assustada espiando logo acima das pedras. Ele abaixa a vassoura lentamente ao perceber de qual criatura se trata, com os olhos bem arregalados de surpresa. Diante dele está um pequeno e adorável cervo almiscarado chorando de dor, com lágrimas escorrendo por seu rostinho assustado. Com muita paciência e carinho, Si-Yeon se aproxima devagar e estende a mão para tentar acalmar o filhote assustado que treme sem parar. O bichinho continua choramingando de pavor, mas o druida tenta confortá-lo com palavras suaves, prometendo que vai ajudá-lo a sair dali em segurança. Ele pede gentilmente para o filhote ficar bem quietinho enquanto coloca sua mão sobre a cabecinha dele. Ativando sua magia druídica de ressonância selvagem, uma aura verde brilhante envolve os dois enquanto ele começa a se comunicar diretamente com a alma do animal. Sentindo a maciez dos pelos do bichinho sob seus dedos, Si-Yeon começa a receber todas as emoções de desespero e angústia da criatura, e percebe que há algo muito mais sério por trás de suas lágrimas. Através da conexão mental, ele tem a visão terrível de outro filhote menor, preso em uma armadilha de caça cruel no meio da floresta escura. A visão mostra o pobrezinho chorando de dor com a pata machucada pelas garras de metal, precisando de ajuda urgente. Sem perder um segundo sequer, o jovem druida começa a correr com todas as suas forças floresta adentro, seguindo o cervo que o guia pelo caminho secreto. O bichinho corre desesperado, indicando a direção, enquanto Si-Yeon, já sem fôlego, tenta acompanhá-lo no meio das árvores pedindo apenas mais um instante. Diferente de sua vida passada, subir aquela montanha com o corpo pesado de Si-Yeon se prova um desafio hercúleo, fazendo seu peito arder e sua respiração ficar totalmente descontrolada. Mesmo com um cansaço extremo tentando pará-lo, ele se recusa a desistir e continua correndo determinado, sabendo que precisa salvar a pequena criatura em apuros o mais rápido possível. Kang Si-Yeon corre determinado pela floresta, até que finalmente avista algo que o deixa bastante assustado. Diante dele, o filhote chora ao lado de seu companheiro que está com a pata presa em uma terrível armadilha de metal. Si-Yeon se aproxima rapidamente e pergunta com preocupação se o animalzinho está bem, enquanto o pobre bicho apenas geme de dor. Ao examinar a pata ferida, ele percebe chocado que o ferimento é muito profundo e começa a procurar ao redor por algo que possa ajudar. De repente, os olhos do jovem brilham em um tom esmeralda quando ele nota algo incomum no ambiente ao seu redor. O rapaz fica intrigado ao perceber que uma planta próxima está emitindo uma misteriosa aura purpúrea no meio da floresta. Ele se dá conta de que toda aquela área está transbordando com uma quantidade impressionante de força da natureza. Com essa descoberta, Si-Yeon percebe que certamente conseguirá encontrar o que precisa por ali mesmo. Em pouco tempo, um sorriso de alívio surge em seu rosto ao avistar exatamente o que procurava. Ele encontra algumas ervas medicinais perfeitas brilhando de forma mágica perto de um tronco de árvore. O jovem corre de volta e pede para o bichinho aguentar mais um pouco, mostrando as plantas curativas que acabou de colher. Ele coloca cuidadosamente as folhas brilhantes sobre o machucado, decidido a usar sua própria força da natureza para potencializar o efeito da cura. Uma energia verde e calorosa envolve a pata do pequeno cervo, trazendo um alívio instantâneo para a dor que ele sentia. O filhote começa a recuperar os sentidos e olha surpreso para o rapaz, ao perceber que a dor terrível finalmente desapareceu. Si-Yeon fica aliviado por a armadilha ser pequena, mas resolve que comprará um alicate de corte na próxima visita ao mercado para o caso de emergências futuras. Ao olhar para o céu, o rapaz percebe que a noite já caiu completamente e solta um suspiro de cansaço. Ele então se vira para os dois cervos e pergunta gentilmente onde fica a casa deles para poder acompanhá-los. No dia seguinte, o sol amanhece radiante sobre as montanhas do Monte Baeco. Kang Si-Yeon começa o dia fazendo uma careta de pura agonia e tremendo de tanto esforço físico.
O jovem tenta desesperadamente manter a posição de agachamento, enquanto segue um treino em seu tablet que exige mais 30 segundos de resistência. Enquanto o gatinho dorme tranquilamente sob a luz do sol, Sion perde o equilíbrio e acaba desabando no chão. Deitado no pátio com as pernas ardendo de cansaço, ele reflete sobre como aquela rotina de exercícios é difícil, lembrando-se de como tudo começou logo após resolver o incidente com os cervos almiscarados. Ele se recorda de ter carregado o filhote machucado até seu lar na floresta e de ter deixado algumas frutas silvestres para ajudar em sua recuperação. Sentido no chão para recuperar o fôlego, o rapaz começa a pensar de forma pensativa sobre os mistérios daquela montanha. Ele percebe que, longe de ser um lugar comum, o local possui um ecossistema riquíssimo e cheio de energia mágica que deixaria até mesmo seu antigo mestre druida chocado. A ideia de ter uma montanha inteira transbordando com tanta energia vital deixa Sion bastante animado e até um pouco ambicioso. Lembrado de seus compromissos, ele se vira para a câmera e finaliza a gravação do seu vídeo de alongamento matinal para a plataforma online. Logo em seguida, ele se espreguiça e decide que finalmente chegou a hora de começar os trabalhos pesados em seu jardim. Com um visual de fazendeiro completo, chapéu de palha e uma pequena espátula de jardinagem na mão, o jovem se apresenta pronto para a ação. Ele analisa com atenção o saquinho de sementes que tem em mãos para decidir o que plantar primeiro. Sion comemora ao ver que tem uma excelente variedade de tomates, uvas, cenouras e alfaces prontas para irem para a terra. Um sorriso confiante surge em seus lábios diante de todas aquelas possibilidades de cultivo. Ele decide que é o momento ideal para demonstrar suas verdadeiras habilidades, orgulhoso de sua classe como um legítimo druida. O jovem lembra com respeito de como os druidas passam por décadas de estudos rigorosos e rituais sagrados para serem escolhidos e abençoados pela própria natureza. Enquanto se agacha para trabalhar, ele reflete que, embora as pessoas daquele mundo os vejam como fadas ou anões, eles são na verdade profissionais altamente qualificados. Por conta de todo esse treinamento, ele sabe que aquela tarefa simples deveria ser extremamente fácil. No entanto, ao tentar se mover, o rapaz acaba soltando um gemido doloroso de cansaço. Uma pontada terrível trava suas costas completamente, fazendo-o perceber que a tarefa não seria tão simples com seu corpo atual. Ele percebe que passar horas agachado, plantando sementes naquele corpo fora de forma, exige um esforço físico muito maior do que imaginava. Com dores por todo o corpo, o jovem se lembra de que a correria do dia anterior para salvar os cervos na montanha só piorou sua situação física. Apesar de todo o sofrimento muscular, o olhar do rapaz se enche de determinação. Ele segura firme sua ferramenta de jardinagem, recusando-se a se deixar abalar pelas dores. Como um druida dedicado, ele sabe que é o seu dever sagrado garantir que aquelas pequenas sementes consigam brotar saudáveis. Com as energias renovadas e o gatinho miando em apoio, Si-Yuon decide voltar ao trabalho com força total. Com a mente focada e o coração cheio de alegria, o jovem druida saboreia cada etapa do plantio, distribuindo com carinho as sementes na terra fofa. Ao terminar de organizar os últimos vasos de plantas, ele solta um longo suspiro de dever cumprido. Sentado no chão e limpando o suor da testa, ele celebra alegremente a conclusão de todo aquele esforço. Ao contemplar o canteiro perfeitamente alinhado com as estacas de suporte, ele se sente imensamente orgulhoso do resultado. Satisfeito com a preparação do solo, ele estende a mão para dar o toque final de sua magia druídica. Sob o comando de seu poder, uma intensa aura verde envolve o canteiro e faz pequenos e brilhantes brotos de folhas surgirem instantaneamente da terra. Kan Si-Yeon fica completamente maravilhado ao ver que pequenas e saudáveis folhinhas verdes brotaram da terra em um piscar de olhos. Ele acha os novos brotos a coisa mais fofa do mundo, admirando como eles já cresceram tão verdes e cheios de vida. Além disso, ele percebe com surpresa que seu próprio corpo está se recuperando do cansaço muito mais rápido, provavelmente graças à poderosa força da natureza daquela montanha. Ele agradece ao gatinho pela companhia durante o trabalho duro e planeja regar as plantas em seguida. De repente, uma silhueta misteriosa parada bem na entrada do terreno chama a sua atenção. Ao olhar mais de perto, o rapaz tenta identificar quem é o visitante parado no portão aberto. Si-Hyun logo abre um sorriso ao reconhecer que é o vovô Jeon, seu vizinho de antes. Ele cumprimenta o idoso alegremente e pergunta por que ele está apenas parado ali, enquanto o vizinho responde bem-humorado que não pode simplesmente entrar sem ser convidado. O vovô Jeon revela que o verdadeiro motivo de sua visita é apresentar uma pessoa muito importante ao jovem. O vizinho então se vira e chama a sua acompanhante para que ela entre na propriedade. Ele apresenta a senhora como influente e respeitada chefe daquela vila local. Si-Yeon fica bastante surpreso e tenso ao descobrir a identidade da importante autoridade que veio visitá-lo. A elegante senhora solta uma risada suave ao perceber a reação tímida do jovem rapaz. Com um olhar amigável,
Ela pergunta se ele é o rapaz recém-chegado da grande cidade de Seul. Si-yeon sente uma leve pressão sob a postura elegante e o olhar atento da senhora. O rapaz começa a suar frio, sob a análise minuciosa da chefe da vila, sem saber exatamente o que ela está pensando sobre ele. Ele se pergunta em silêncio o motivo de ela estar o encarando de forma tão profunda e curiosa. A senhora de repente pergunta se o passarinho em sua cabeça é de estimação, deixando Sion assustado ao perceber que um bichinho pousou ali sem ele notar. O vovô Jeon comenta surpreso que, em todos os seus anos de vida, nunca tinha visto alguém andar por aí com um pássaro acomodado na cabeça de forma tão natural. A chefe da vila explica que foi até lá apenas para verificar se o rapaz estava enfrentando alguma dificuldade em sua nova moradia. Ela acrescenta que, por saber que aquela casa tradicional é muito antiga e cheia de problemas, ficou preocupada que a estadia dele estivesse desconfortável. Si-yeon solta um suspiro de alívio ao perceber que o olhar intimidador dela, na verdade, escondia uma grande preocupação e um coração muito bondoso. Ele agradece sinceramente pela gentileza e explica que, apesar de precisar de algumas reformas no futuro, não há grandes problemas na casa por enquanto. De repente, o vovô Jeon desvia o olhar para o lado e parece notar algo extremamente chocante no pátio. Ele pergunta espantado quando o rapaz conseguiu criar uma horta tão bonita e organizada naquele canto antes abandonado. O idoso se aproxima do canteiro para inspecionar de perto o cultivo e fica completamente sem reação com o que vê. Ele pergunta incrédulo se as sementes que foram plantadas há tão pouco tempo já conseguiram brotar daquele jeito tão rápido. Nervoso, Si-yeon tenta disfarçar sua magia dizendo que plantou mudas já desenvolvidas, e o vizinho acaba aceitando a explicação, concluindo que elas deviam ser muito fortes. O rapaz comemora mentalmente por não ter mentido de verdade, já que de fato utilizou mudas de tomates, cenouras e uvas em seu plantio. A chefe da vila elogia a variedade de plantas cultivadas, confessando que achava que um jovem da cidade grande só saberia plantar alface. Ela fica surpresa ao ouvir o jovem explicar que precisa comer muitos vegetais para ajudar em seu processo de emagrecimento. Com simpatia, a senhora diz que um homem precisa ser forte para parecer confiável, elogiando a aparência dele e afirmando que as garotas com certeza devem gostar de rapazes assim. O vovô Jeon muda de assunto e pergunta de forma direta se há mais alguma coisa que o jovem precise para o seu terreno. O idoso resmunga que um rapaz da cidade não saberia lidar com tudo sozinho e insiste para que ele peça ajuda sempre que precisar de algo. Diante dessa generosa oferta, Si-yeon tem uma excelente ideia e abre os olhos com entusiasmo ao perceber uma grande oportunidade. Com o seu jeito mais dócil e educado, o jovem druida pergunta se poderia pedir um pequeno favor especial para eles. Algumas horas depois, o som dos pássaros ecoa pela montanha, enquanto o trabalho solicitado é finalizado. Um dos trabalhadores locais limpa o suor com um sorriso no rosto e anuncia com orgulho que a construção está totalmente concluída. Si-yeon fica extremamente emocionado e com os olhos brilhando de felicidade ao ver o resultado final diante de si. Uma estufa de vinil novinha em folha foi perfeitamente erguida no quintal de sua nova propriedade. O rapaz agradece imensamente pela agilidade na construção, e o trabalhador responde de bom humor que o serviço rápido foi um pedido especial da própria chefe da vila. O vovô Jeon comenta que agora entende qual era o grande favor que o jovem tanto precisava de ajuda para resolver. Si-yeon explica que planeja cultivar várias plantas ornamentais delicadas que não podem pegar chuva direta, mesmo sem ter a intenção inicial de vendê-las. Impressionada com a dedicação dele, a chefe da vila pergunta se ele poderia examinar uma de suas orquídeas que está murchando em casa, recebendo uma resposta muito positiva do jovem. Ajustando seu boné, o vovô Jeon avisa que eles precisam ir embora, porque já está quase no horário de alimentar o cachorro. O atencioso vizinho deseja boa sorte com o novo cultivo, enquanto Si-yeon se despede com uma curvatura respeitosa e deseja uma boa viagem de volta a todos. Com um sorriso de orelha a orelha e o coração cheio de satisfação, o rapaz celebra sua grande conquista daquele dia. Ele comemora o fato de agora possuir sua própria estufa de vinil particular para abrigar suas preciosas plantas. Animado para compartilhar a novidade, ele pega o seu celular acoplado a um suporte e abre a porta da nova estrutura. Com um sorriso radiante para a câmera, ele inicia sua transmissão online para mostrar aos seus seguidores que finalmente realizou o grande sonho de ter sua própria estufa de cultivo. Kang Se-yeon explica para seus espectadores que colocou ali dentro suas plantas ornamentais mais preciosas, as quais exigem um controle rigoroso de temperatura e umidade. Ele decide fazer uma pausa na gravação de seu vídeo e clica na tela de seu celular para interromper a filmagem por um momento. O jovem se agacha no chão de terra da estufa, preparando-se para usar suas habilidades de druida de forma discreta. Uma poderosa energia verde começa a emanar de suas mãos sob o comando de sua magia de circulação.
Si-yeon abre um sorriso satisfeito ao notar que a terra ao seu redor finalmente começa a se mover sob a influência de seu poder. Esse feitiço especial serve para ativar os pequenos seres e minhocas do solo com a força da natureza, tornando a terra muito mais fofa e nivelada para o plantio. Satisfeito com o resultado, o rapaz segura um punhado daquela terra rica e cheia de nutrientes, celebrando como fazia tempo que não via um solo tão vivo. Ele se recorda de sua antiga vida como um druida em outro mundo, onde vivia cercado por uma densa floresta de carvalhos próxima a campos infinitos. Naquela época, o seu cotidiano era cercado pelo cultivo de árvores frutíferas majestosas, repletas de azeitonas, uvas frescas, maçãs e peras. Em contrapartida, aquele novo lar estava repleto de cogumelos comestíveis e ervas medicinais, deixando o coração de Si-yeon acelerado com a oportunidade de cultivar uma enorme variedade de plantas. Ele planeja começar a semear plantas medicinais ali mesmo na estufa, consciente de que precisará comprar livros especializados para ir muito além do conhecimento básico da internet. De repente, uma notificação sonora vinda do celular no chão chama a sua atenção. Si-yeon pega o aparelho e percebe surpreso que se trata de uma série de novos comentários em seu canal de vídeos na internet. Ele fica impressionado ao ler os comentários dos espectadores, que estão todos chocados ao notar como as costas do rapaz estão diminuindo e como ele está emagrecendo rápido. Outra pessoa comenta que se inscreveu no canal após o vídeo aparecer por acaso, o que deixa o coração do jovem extremamente aquecido com todo esse apoio carinhoso. Ele reflete que, embora achasse que ninguém teria interesse em um vídeo tão simples e pessoal, as pessoas parecem realmente adorar acompanhar uma história de superação real. Si-yeon percebe que os espectadores se sentem parte de sua jornada, compartilhando de suas alegrias, tristezas e até usando aquela experiência como inspiração para suas próprias vidas. Com um olhar dócil e focado, um sentimento de gratidão profunda preenche o peito do rapaz. Ele se vira para o seu fiel gatinho de estimação e confessa como está feliz com toda essa recepção positiva. Olhando para sua nova propriedade rústica, ele sente uma enorme certeza de que mudar-se para o Monte Baeko foi a melhor decisão que já tomou. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol iluminam as roupas estendidas no varal e as ferramentas organizadas no quintal. Ao se deparar com algo surpreendente em seu quarto, Si-yeon dá um passo para trás completamente boquiaberto. Ele sobe correndo na balança e comemora eufórico, ao ver que seu peso despencou de 129 quilos para menos, totalizando 21 quilos eliminados de forma saudável. O jovem percebe que a força da natureza em seu corpo está finalmente se estabilizando e tornando sua estrutura física muito mais forte, o que acelerará sua reabilitação completa. Enquanto isso, o gatinho deitado no chão apenas pisca os olhos com curiosidade ao ver a agitação e felicidade de seu dono. Si-yeon sai pelo portão gravando um novo vídeo, contando aos espectadores que pretende regar as plantas antes de fazer uma visita ao vovô Jeon para buscar um presente que ele prometeu. Ele aproveita a caminhada pela estrada de terra para iniciar uma divertida sessão de perguntas e respostas com seu público na internet. Ao ler a dúvida de um seguidor curioso perguntando qual é a sua altura e comentando que seu porte físico parece o de um lutador, Si-yeon dá uma risada divertida. Coçando a cabeça de forma sem jeito, ele responde que tem 1,83 m de altura, lembrando de sua última medição precisa no hospital. Em seguida, ele se depara com a pergunta de um usuário preocupado com os pequenos buracos nas folhas de sua horta e se ele costuma usar inseticidas químicos. O rapaz explica com sinceridade que evita ao máximo o uso de agrotóxicos ou venenos químicos, afinal, aquelas plantas serão para o seu próprio consumo saudável. Ele revela aos seus seguidores que prefere usar a hortelã plantada ao redor da horta como um repelente natural, já que o forte aroma da erva afasta os insetos indesejados sem agredir a natureza. Ele se despede carinhosamente dos espectadores e decide encerrar a gravação ao se aproximar de seu destino final na estrada. De repente, um uivo assustador e desesperado ecoa alto pelo vale do Monte Baeko, deixando Si-yeon em choque imediato. Ele para no meio do caminho de terra batida e tenta identificar a origem daquele choro que lhe soa incrivelmente familiar. Ao olhar para o final da estrada, o rapaz avista uma nuvem de poeira e percebe duas figuras correndo em sua direção em alta velocidade. Si-yeon arregala os olhos ao ver que a criatura em desespero é justamente o pequeno cervo almiscarado que ele havia salvado no dia anterior. Logo atrás do filhote, um homem armado corre enfurecido e grita para que o jovem saia urgentemente do caminho. Si-yeon fica completamente paralisado e assustado com aquela perseguição inesperada e perigosa bem na sua frente. Para sua surpresa, o homem enfurecido segurando a espingarda de caça é o vovô Jeon, que grita furioso enquanto persegue o pobre animalzinho. O pânico toma conta do rapaz ao perceber a gravidade da situação com seu vizinho armado até os dentes.
O idoso berra com todas as suas forças para o animal parar, sem notar a presença do jovem druida um pouco mais atrás na estrada. O jovem druida sente o coração disparar ao perceber que precisa agir rápido para proteger o pequeno cervo mascarado de um destino trágico. Com lágrimas nos olhos, o indefeso bichinho corre desesperado com o cano da espingarda apontado bem em sua direção. O cano da arma é erguido de forma ameaçadora, enquanto o idoso se prepara para disparar contra o filhote. Ele continua berrando para que o animal retorne, decidido a não deixá-lo escapar de jeito nenhum. Sem pensar duas vezes, Sion começa a correr com todas as suas forças atrás do vizinho, implorando desesperadamente para que ele abaixe a arma e não atire. Ele percebe angustiado que o vovô Jeong está tão focado no próprio cansaço e na fúria que não consegue ouvir seus gritos de alerta. Sabendo que cada segundo conta, o jovem druida pisa firme no chão e decide usar seus poderes da natureza para intervir diretamente. Sob o seu comando silencioso, vinhas e raízes mágicas emergem rapidamente da grama e se enrolam nos pés do caçador para prendê-lo com segurança e evitar a tragédia. O vovô Jeon leva um susto gigantesco ao sentir uma grossa vinha verde se enrolar de repente em sua perna, impedindo-o de continuar a corrida. Sem entender o que está acontecendo, ele grita confuso tentando se soltar, enquanto Sion corre em sua direção fingindo surpresa e pedindo para ele tomar cuidado onde pisa. Ao ver o vizinho se aproximar, o idoso pergunta intrigado de onde surgiram aquelas raízes misteriosas no meio do nada, enquanto o rapaz tenta recuperar o fôlego após a corrida. Ignorando o mistério por um momento, o idoso tenta avançar novamente com a arma para pegar o filhote, mas Sion o segura com firmeza e implora para que ele se acalme. No calor do momento, o rapaz tem uma ideia brilhante e decide improvisar uma desculpa para salvar o bichinho. Ele grita desesperado que o pequeno cervo mascarado na verdade é o seu animal de estimação, deixando o caçador completamente perplexo com a revelação. O idoso pergunta desconfiado se aquilo não é uma brincadeira, mas Sion insiste que é verdade e explica que o resgatou de uma armadilha há poucos dias. Para provar o que disse, o rapaz se agacha e chama o filhote com carinho, tentando fazer com que ele se aproxime diante do vizinho desconfiado. Ativando sutilmente seu poder de conexão com a natureza, ele emite um som suave que faz os olhos do pequeno cervo brilharem de confiança imediata. Para a total surpresa do idoso, o bichinho corre alegremente em direção ao rapaz e pula em seus braços de forma extremamente dócil. Sion tenta defendê-lo, dizendo que ele é um bom garoto, mas o vizinho retruca indignado, perguntando por que o bom garoto destruiu completamente toda a sua plantação de batata doce. O idoso exige que o rapaz coloque uma coleira no animal, ameaçando enviar a conta dos prejuízos caso a horta seja invadida novamente, o que o jovem aceita na mesma hora com um sorriso sem jeito. Ao dar as costas para ir embora, o vovô Jeon revela que a arma estava carregada apenas com balas de festim, pois apesar de ranzinza, ele jamais machucaria um filhote indefeso. Ele aconselha o rapaz a construir um local seguro ou um estábulo em seu terreno, alertando que a temporada de caça oficial logo começará e caçadores profissionais de verdade virão para a região. O idoso acrescenta que o verdadeiro motivo de ter ido procurá-lo mais cedo era para entregar uma geleia de bolota deliciosa que a chefe da vila havia preparado com carinho. Ele dá dicas de como temperar a iguaria com alface fresca e óleo de gergelim, para ficar perfeita, e Sion agradece imensamente por tanta gentileza. Por fim, o vizinho manda o rapaz voltar para casa com seu novo companheiro e se afasta pela estrada de terra enquanto Sion deseja que ele vá com cuidado. O jovem solta um longo suspiro de alívio por tudo ter terminado bem, enquanto o filhote o encara com curiosidade. Ele dá uma leve bronca no pequeno cervo, alertando-o de que ele estará em apuros se voltar a invadir as plantações de batata doce do vizinho. De repente, uma excelente ideia surge na mente de Sion para resolver de vez o problema da segurança do filhote. Ele pede para o animalzinho ficar bem quietinho por um instante enquanto começa a procurar algo em seus bolsos. O rapaz amarra um lenço cor-de-rosa muito fofo no pescoço do cervo, criando uma coleira improvisada cheia de charme. O filhote começa a pular de alegria com o novo acessório, e Sion explica que agora todos na região saberão que ele tem um dono e não tentarão machucá-lo. Em seguida, ele decide guiar o pequeno companheiro de volta à floresta para que ele possa reencontrar sua mãe em segurança. Pouco tempo depois, a cena muda para a aconchegante residência tradicional do vovô Jeon. Sentado em sua varanda, o idoso saboreia um pedaço da deliciosa geleia caseira usando seus palitinhos. Ele resmunga sozinho sobre como o novo vizinho é excêntrico por decidir criar justamente um cervo mascarado em vez de um cão ou um gato comum. O idoso se lembra do carinho e da doçura com que o rapaz tratou o pequeno animal no meio da estrada. Um sorriso sincero e caloroso acaba surgindo nos lábios do velho senhor diante de tamanha bondade. Ele murmura para si mesmo que Si-hyun é realmente um garoto muito incomum e especial. De volta à estrada, Si-hyun caminha a passos lentos de retorno ao seu terreno.
Ao finalmente terminar de guiar o cervo de volta à segurança e caminhar de volta para casa, ele sente o peso do cansaço e a falta de fôlego dominarem seu corpo. De repente, uma voz familiar vinda da entrada de sua propriedade grita chamando por ele, deixando o rapaz confuso. Ao erguer os olhos, ele avista o seu querido irmão mais novo, Kansil, acenando alegremente ao lado de um carro branco. Sil pergunta com um grande sorriso como o irmão tem passado, revelando que decidiu fazer uma visita de surpresa ao conseguir um tempo livre em sua agenda lotada. Si-hyun nota a presença de outro jovem ao lado do irmão e pergunta quem ele é, e Sil prontamente o apresenta como seu assessor de estrada pessoal. Si-hyun logo reconhece o rapaz e pergunta se ele foi quem recomendou aquela casa, e o assessor confirma com modéstia, explicando que a antiga propriedade pertencia à sua avó. O assessor pergunta se a estadia tem sido agradável, já que o lugar ficou abandonado por muito tempo, e o jovem responde com sinceridade que adora a paz e o silêncio daquela região rústica. Si-hyun convida os dois para entrarem para tomar um chá quente e conversar de forma mais confortável, abrindo o portão de madeira de sua casa. Ao cruzar a entrada principal, Sil para de caminhar repentinamente e arregala os olhos de surpresa com o que vê. Ele encara em silêncio a fachada da antiga residência tradicional, visivelmente chocado com o estado de conservação do lugar. O irmão mais novo comenta hesitante que, por mais que tente ser positivo, a residência se parece muito com uma assustadora casa mal-assombrada, deixando-se Yeon indignado após todo seu esforço de limpeza. Coçando a nuca sem jeito, o rapaz se defende explicando que por enquanto apenas fez uma boa faxina geral e que cuidará das reformas necessárias no futuro. Sil ainda parece bastante preocupado com as condições do irmão, mas o assessor desvia o olhar para o quintal e nota algo muito interessante. O irmão mais novo também percebe a novidade e pergunta surpreso se aqueles são os canteiros que apareceram no vídeo recente do canal de Si-Haon. Sil se aproxima para inspecionar de perto o cultivo e admite impressionado que a horta na verdade ficou muito bonita e bem organizada. O assessor elogia o visual encantador do jardim e parabeniza Si-Yeon pela dedicação, deixando o jovem bastante lisonjeado e agradecido. De repente, uma lágrima silenciosa começa a escorrer pelo rosto do assessor, deixando Si-Yeon completamente confuso e surpreso com aquela reação repentina. O rapaz pergunta assustado se o visitante está realmente chorando, fazendo o assessor tentar secar as lágrimas rapidamente de vergonha. Emocionado, o jovem explica que ver aquela antiga propriedade cheia de vida e habitada novamente traz doces lembranças de sua amada avó, que sempre dizia que aquele era um lugar abençoado e especial. O assessor confessa que se sente muito aliviado ao ver que a antiga casa de sua família foi entregue a uma pessoa tão boa e deseja do fundo do coração que Si-Yeon seja saudável e muito feliz ali. De repente, Kansil aponta animado para a nova estufa construída no quintal e pergunta se pode ir dar uma olhada, recebendo a permissão imediata de seu irmão mais velho. O jovem corre alegremente em direção à estrutura de vinil, deixando Si-Yeon e o assessor para trás, conversando de forma bastante amigável. E assim, o animado rapaz passa um bom tempo correndo e explorando cada pequeno detalhe e canto daquela antiga propriedade rústica. Ao ver Si-Hyun tão saudável e cheio de energia depois de tanto tempo doente, a expressão de Sil se enche de um profundo alívio, como se ele finalmente pudesse parar de se preocupar. Sem que eles percebessem o tempo passar no meio de tantas risadas e conversas, o sol começa a se pôr lentamente no horizonte das montanhas. Já dentro do carro para ir embora, Sil olha para o irmão e comenta com um sorriso brincalhão que aprova totalmente o novo lar dele. Ele confessa que estava bastante preocupado no início, mas agora pode relaxar ao ver como o irmão se adaptou perfeitamente e tão rápido à vida no campo. O jovem aconselha o irmão a fazer melhorias na casa tradicional e a instalar um bom ar-condicionado, prometendo voltar acompanhado dos outros membros de sua boy band na próxima visita. Si-Yeon apenas abre um sorriso doce e concorda de forma dócil com as exigências carinhosas do irmão mais novo. Antes que o veículo dê a partida, o rapaz chama a atenção do irmão uma última vez. Ele agradece sinceramente pela visita surpresa e pede para que ele não demore a retornar para vê-lo novamente. O jovem também se despede do assessor amigável, que acena de volta confirmando que, com certeza, fará novas visitas no futuro. Um sentimento de profunda felicidade e paz preenche o coração do rapaz ao ver o carro se afastar. Sil grita pela janela do carro pedindo para ele se cuidar e revela de surpresa que um presente especial está a caminho de sua casa, deixando Si-Yeon intrigado com o mistério. O irmão mais novo apenas acena se despedindo, enquanto o veículo se afasta pela estrada de terra sob o brilho dourado do fim de tarde. Si-Yeon fica parado no meio do caminho com uma expressão confusa, sem ter a menor pista de qual seria esse misterioso presente. Conforme o som do motor desaparece na distância e a luz quente do entardecer domina o vale, ele continua intrigado com o enigma deixado pelo irmão.
Mais tarde, ao ver o pequeno cervo almiscarado balançar alegremente o seu novo lenço, Si-yeon decide batizar o amigável filhote com o nome de Bangu. Enquanto isso, longe dali, no meio dos arranha-céus luxuosos do bairro de Gangnam, em Seul, um grito desesperado ecoa de dentro do prédio da gravadora de Seal. O responsável pelo escândalo é Rizu, o vocalista principal da boy band Tracker, que está com os olhos arregalados de horror ao encarar a tela de seu celular. Jerome, o dançarino principal do grupo, reclama assustado e pergunta o motivo de tanto escândalo repentino no meio da sala de ensaio. Leo, o líder e rapper da boy band, também se aproxima curioso e pergunta o que há de tão chocante sendo exibido na tela do aparelho. De repente, Kan-sil entra na sala soltando uma risadinha misteriosa enquanto os outros membros o encaram intrigados. O jovem exibe orgulhoso a tela de seu celular, mostrando o vídeo mais recente do canal de seu irmão, destacando a imagem de uma pequena lagarta verde sobre uma folha. Os colegas de banda gritam enojados e perguntam por que ele está assistindo a algo tão bizarro, e Sil explica animado que se trata do canal de vídeos de seu irmão mais velho. Outro colega reconhece imediatamente a horta rústica e pergunta se é o famoso canal de cura focado na vida simples no campo. Kai, o subvocalista da banda, surge segurando seu próprio aparelho e confessa que também tem acompanhado os novos episódios de forma regular. Sem jeito, ele explica que os vídeos calmos de Si-yeon são extremamente reconfortantes e o ajudam a dormir muito melhor à noite, deixando Sil bastante surpreso com o gosto inesperado do amigo. Ezu comenta intrigado que o irmão de Sil parece ter um talento manual fora do comum para diversas tarefas do cotidiano. Ele elogia a belíssima apresentação dos pratos, com vegetais frescos e saudáveis que aparecem no canal, comentando que a comida parece deliciosa e digna de uma sessão de fotos profissional. Conforme os rapazes apostam se o canal de Si-yeon alcançará 1 ou 2 milhões de inscritos em breve, Sil apenas dá uma risada tímida com o entusiasmo de seus companheiros. Eles planejam fazer uma grande viagem em grupo para visitar a fazenda do irmão de Sil, assim que conseguirem uma folga em sua apertada rotina de shows. De repente, Riezu arregala os olhos ao notar um detalhe muito estranho no final da transmissão do canal. Ele chama a atenção de Sil às pressas e pede para ele olhar com muita atenção para a tela de seu celular. Riezu aponta para o vídeo exibindo a imagem do pequeno Bangu usando o lenço cor-de-rosa e pergunta espantado se o irmão de Sil resolveu criar um cervo almiscarado de estimação. O jovem vocalista encara a tela sem palavras, completamente paralisado e perplexo com a nova extravagância do irmão. De volta ao Monte Baeco, o pequeno Bangu explora o quintal da propriedade rústica, ostentando com todo orgulho o seu estiloso colar improvisado. O esperto filhote faz uma expressão hilária e decidida, mostrando-se pronto para acompanhar o seu salvador em qualquer aventura. Ele sai correndo em disparada em direção à trilha da floresta, obrigando o jovem a correr desesperado atrás dele para não perdê-lo de vista. Correndo sem fôlego, Si-yeon pergunta se ele realmente gostou do nome Bangu, sugerindo de brincadeira que outros nomes mais imponentes poderiam soar muito mais legais. Na verdade, os seres da natureza que já sentiram a energia pura de um druida, ao menos, uma vez possuem uma facilidade enorme para se conectar e ressonar com seu poder protetor. Além disso, o ato sagrado de dar um nome a um animal sela essa conexão profunda de uma vez por todas, criando um poderoso laço invisível de amizade entre os dois. No entanto, essa verdade absoluta de conexão mágica não se limita apenas aos seres vivos que respiram e correm livremente pela floresta. Si-yeon finalmente para sua caminhada bem diante de uma antiga e imponente árvore no meio do caminho, sussurrando com carinho que a encontrou. Diante de si, ergue-se uma árvore majestosa e ancestral, que se destaca de forma única entre todas as outras da floresta do Monte Baeco. Essa mesma magia druídica de conexão também se estende aos seres silenciosos que fincam suas raízes profundamente na terra rústica em busca de equilíbrio. Com um sorriso caloroso no rosto, ele estende a mão e toca com suavidade na casca áspera daquela imensa árvore. No mesmo instante, os olhos do jovem druida brilham com uma intensa e profunda luz esmeralda. Uma magnífica explosão de luz mágica envolve toda a copa da árvore ancestral, enquanto ele pergunta com doçura se ela gostaria de se tornar sua grande guardiã e aliada espiritual. Desde os tempos antigos, os druidas se conectavam a plantas especiais através de um poder natural compartilhado, chamando essas fiéis aliadas de Orins. Essas plantas absorviam a energia das estrelas, liam as vibrações da terra e ouviam o vento, agindo como os verdadeiros olhos e ouvidos da floresta para o seu mestre druida. De certa forma, estabelecer esse laço místico com uma árvore era o mesmo que demarcar os limites de seu próprio território protetor. Como havia comprado não apenas a residência tradicional, mas também toda a encosta da montanha atrás dela, Si-yeon percebe que precisa de uma grande árvore de referência para ancorar sua barreira mágica. Ele decide escolher o pinheiro mais imponente daquela área como sua orem oficial,
e a árvore balança suavemente seus galhos como se estivesse compreendendo e aceitando o pedido do rapaz. Se-on sorri e sussurra que contará com a ajuda dela de agora em diante, enquanto o pequeno Bangu comemora alegremente, dando pequenos pulos ao seu lado. Ao terminar a caminhada com o filhote de cervo, o jovem pensa se já não passou da hora de ir até a casa da chefe da vila para verificar o estado daquela orquídea debilitada que ela havia mencionado. No entanto, antes que pudesse prosseguir com o plano, ele para de caminhar abruptamente ao notar algo muito estranho no meio da trilha. Se-on arregala os olhos de puro espanto ao se deparar com uma grande clareira da floresta completamente revirada e destruída por garras ou ferramentas pesadas. Ele corre até o local devastado e se pergunta indignado o motivo de a terra daquela encosta ter sido toda escavada de maneira tão violenta. Preocupado com o equilíbrio natural da montanha, o rapaz se ajoelha e toca o solo remexido para analisar os rastros deixados pelos invasores. Se-on logo conclui que as marcas não foram deixadas por animais selvagens, e sim por ferramentas humanas, percebendo que o mesmo culpado pelas armadilhas que feriram Bangu agora está saqueando suas terras. Sentindo-se furioso por alguém ter a audácia de depredar um solo protegido por um druida, o jovem aperta as mãos com força e promete cobrar explicações do invasor misterioso, sabendo muito bem o que deve fazer para resolver a situação. E corre ladeira abaixo, lembrando-se de que, em caso de violação de território, a melhor saída é relatar o ocorrido à autoridade local da região. O rapaz chega apressado e abre de uma vez a porta da casa da chefe da vila, gritando por ela em busca de auxílio imediato contra os saqueadores. Porém, assim que cruza a entrada da residência, Se-on fica completamente imóvel e desconcertado com o que vê ao seu redor. A simpática chefe da vila abre um sorriso caloroso e pergunta amigavelmente se aquele jovem apressado que acabou de entrar é mesmo o vizinho recém-chegado. O rapaz mal consegue acreditar no luxo da residência tradicional dela e fica espantado ao notar uma moderníssima bicicleta elétrica que custa uma verdadeira fortuna em lojas virtuais de alto padrão. A elegante senhora comenta que ele chegou no momento exato, pois ela já estava se preparando para fazer uma visita surpresa à casa dele. Ela mostra um vaso e relembra que ele havia prometido dar uma olhada em sua orquídea favorita que está murchando a cada dia, fazendo o jovem se lembrar do compromisso de ajuda que havia assumido anteriormente. Com um olhar bastante triste, ela desabafa dizendo que tem cuidado da planta com o mesmo carinho de sempre, mas ela continua enfraquecendo, sendo que aquela espécie era a favorita de seu falecido marido. Se-on segura o vaso com cuidado e garante que fará o possível para recuperar a saúde da planta debilitada, deixando a idosa extremamente aliviada e grata pelo gesto. Mas antes que ela se retire para preparar algo, o jovem se lembra de seu verdadeiro propósito e avisa com urgência que tem uma queixa séria para fazer sobre a segurança da floresta. O rapaz começa a contar todo o ocorrido na montanha e relata com detalhes as escavações ilegais que encontrou na encosta de suas terras rústicas. Com uma postura calma e reflexiva, a chefe da vila escuta cada palavra do relato do rapaz, enquanto saboreia uma xícara de chá quente. Ela pondera que o criminoso provavelmente estava em busca de recursos naturais valiosos como a araruta silvestre, acrescentando que o uso de armadilhas naquela área viola gravemente as rígidas leis de proteção ambiental vigentes. Embora prometa repassar a ocorrência para a equipe de patrulha florestal por invasão de domicílio, a senhora explica que será difícil puni-los a menos que sejam pegos em flagrante, deixando Se-on perplexo com o empecilho burocrático. Ela conta que na primavera passada chegou a flagrar ladrões com um caminhão cheio de brotos colhidos ilegalmente, mas os guardas acabaram liberando os suspeitos por falta de câmeras de segurança e provas concretas no local. O rapaz fica extremamente irritado ao perceber como as brechas na lei acabam protegendo os criminosos que agem na sordina no meio da mata. De repente, a idosa tem um estalo e diz que aquela situação delicada é a desculpa perfeita para decretar um verdadeiro estado de alerta na comunidade local. Ela começa a vasculhar várias folhas de papel empilhadas em sua mesa, deixando Se-on bastante confuso quanto ao plano que a senhora pretende executar. A chefe da vila exibe um folheto e revela entusiasmada que aquela será a pauta oficial para a próxima assembleia de moradores do distrito de Dongun. Ela instrui o rapaz a comparecer ao salão comunitário naquela mesma noite, revelando com um grande sorriso que também prepararam uma comemoração especial para recebê-lo de braços abertos na vizinhança. O rapaz encara o panfleto da reunião comunitária, sem saber muito bem o que dizer diante da rapidez com que as coisas mudaram de rumo. Enquanto o sol se põe colorindo o céu do vale, ele fica se perguntando de que maneira aquele misterioso encontro de moradores vai se desenrolar na prática. Mais tarde, ao cair da noite, o salão comunitário de Dongun já está completamente iluminado e vibrando com uma música extremamente animada que ecoa por toda a vizinhança. No interior do local, uma cintilante bola de discoteca gira sem parar sobre o teto, espalhando feixes coloridos e criando um clima de festa total. Um dos vizinhos idosos solta a voz no microfone com paixão.
cantando canções tradicionais, enquanto segura uma tigela de maquigeole e dança com entusiasmo contagiante. Ao observar os vizinhos reunidos ao redor de mesas repletas de petiscos e bebidas, Si-yeon fica completamente paralisado e sem reação no meio de toda aquela agitação comunitária. Várias senhoras da vila cercam o rapaz para enchê-lo de mimos e elogios, oferecendo pratos de comida caseira enquanto comemoram a chegada de um rapaz tão bonito na vizinhança. Outro senhor idoso que está aproveitando o banquete observa com simpatia o jovem comer e o convida calorosamente a passar em sua casa mais tarde para levar algumas porções extras de comida. Diante de tanta insistência amigável, o rapaz começa a mastigar os deliciosos acompanhamentos e fica surpreso ao notar que a culinária do interior é simplesmente maravilhosa. No entanto, ainda tenta processar mentalmente como um encontro que deveria debater a segurança da floresta, se transformou em um verdadeiro e animado festival de comida e cantoria. É nesse clima descontraído e festivo que os moradores finalmente dão início formal à tão aguardada reunião de Donggun sob a luz da noite. Com o recinto totalmente cheio de pessoas e conversas cruzadas, a chefe da vila limpa a garganta para chamar a atenção de todos os presentes no recinto. Ela segura firme o microfone e pede educadamente um momento de silêncio para que possam debater os assuntos sérios da pauta comunitária. Com muita presença de espírito, a elegante senhora sobe ao palco improvisado e dá início oficial à 12ª reunião de moradores do primeiro distrito da vila, sentado de forma educada ao lado dos outros convidados na mesa farta. Si-yeon acompanha o protocolo e bate palmas para apoiar o discurso de abertura da vizinha. Nesse momento, alguns moradores começam a conversar em voz baixa nas mesas, perguntando curiosos se de fato alguma coisa em comum tem acontecido no pacato povoado rústico. Um dos senhores explica preocupado que recentemente roubaram as colheitas de batata doce de uma vizinha, e que invasores misteriosos também escavaram as terras montanhosas atrás da residência de Si-yeon. Ao ouvirem sobre os furtos na montanha, os moradores ficam revoltados e gritam que precisam capturar o culpado de qualquer maneira para lhe dar uma lição bem merecida. No entanto, o vovô Jeon pondera de forma realista que falar é fácil, mas o criminoso dificilmente vai se entregar por conta própria. Nisso, um vizinho levanta a mão e sugere que eles organizem patrulhas comunitárias regulares pela região para vigiar o local e até mesmo prevenir focos de incêndio. A chefe da vila adora a proposta e pergunta ao microfone se alguém tem outra ideia ou se opõe à iniciativa, recebendo o apoio unânime e até algumas brincadeiras amistosas sobre a boa sugestão do vizinho. Satisfeita, ela encerra os assuntos do dia, decretando que todos vão trabalhar unidos em um revezamento de patrulha para pegar os ladrões no flagra. Assim que a pauta é finalizada, a música animada recomeça instantaneamente e Si-yeon se surpreende com a velocidade com que seus vizinhos voltam a se divertir e cantar. De repente, alguém toca o ombro de Si-yeon por trás e o chama de forma inesperada, fazendo o rapaz se virar com um leve sobressalto. O homem, vestido com um casaco verde brilhante, pergunta se ele é o jovem que acabou de se mudar para a Estrada das Árvores Ginkgo, apresentando-se formalmente como Lee Dong-bok, o patrocinador daquele banquete. Ele aperta a mão de Si-yeon de forma muito calorosa e diz que é uma honra finalmente conhecer o novo vizinho da comunidade. O homem aponta para a generosa bandeja de bolo de arroz na mesa e pergunta se foi o rapaz quem trouxe o prato, fazendo Si-yeon confirmar sem jeito que era apenas um pequeno presente de boas-vindas. Elogiando a boa educação e os ótimos modos do jovem, o patrocinador elogia o sabor do doce tradicional cheio de feijões vermelhos, deixando Si-yeon bastante feliz por ter acertado no agrado. Em seguida, o homem o avalia de cima a baixo e pergunta se ele pratica esportes, comentando que aquele porte físico avantajado seria absolutamente perfeito para competições de luta tradicional de Sireon. Ao ver a situação, a chefe da vila intervém de imediato e repreende o vizinho, explicando que o garoto acabou de vir de Seul após passar por uma cirurgia complexa e precisa descansar, o que deixa o homem desapontado por perder um potencial atleta. A senhora aconselha o amigo de forma bem-humorada a treinar melhor os atletas que ele já tem em vez de passar vergonha, enquanto Si-yeon apenas dá uma risadinha tímida com a divertida provocação mútua. Enquanto conversa distraidamente, o jovem sente um focinho úmido cheirando as suas pernas com bastante curiosidade. Si-yeon solta uma exclamação de surpresa ao olhar para baixo e ver um cachorrinho simpático de manchas marrons lambendo carinhosamente a sua mão. O rapaz pergunta espantado de onde surgiu aquele filhote, e Lee Dong-bok explica orgulhoso que o cão se chama Baduk e é o seu bicho de estimação. De repente, todos ao redor ficam de boca aberta e apontam chocados para a cena que está se desenrolando diante de seus olhos. O cãozinho simplesmente se aconchega com tranquilidade no colo de Si-yeon, surpreendendo a todos, já que Baduk costuma ser extremamente temperamental e costuma morder até mesmo seu próprio dono quando tentam tocá-lo. A chefe da vila ri alto e comenta que os animais sempre reconhecem primeiro quem tem uma alma boa, deixando o dono do animal com uma expressão impagável de choque e profunda traição.
Quando o homem tenta se aproximar para recuperar o seu bicho, o esperto cãozinho mostra os dentes e late furiosamente, deixando claro que prefere 1000 vezes ficar no colo aconchegante do jovem druida. Em meio a muitas risadas e sob a calorosa recepção de todos os seus novos vizinhos, a primeira assembleia comunitária de Sion chega ao fim de forma inesquecível. Alguns dias se passam, e a horta do rapaz começa a produzir vegetais incrivelmente viçosos e cheios de vida dentro de sua estufa. Segurando sua câmera para gravar mais um vídeo para o canal, Sion cumprimenta seus espectadores e se desculpa pela ausência recente, explicando que andou bastante ocupado com exames de rotina no hospital e outras tarefas cotidianas. Com um sorriso enorme no rosto, o rapaz revela a grande conquista da semana. Os resultados de seus exames médicos confirmaram que ele perdeu mais 5 quilos, saindo oficialmente da faixa de obesidade mórbida. Ele conta entusiasmado que recebeu permissão médica especial para ter um dia livre por semana, o que significa que poderá fazer uma refeição completa contendo exatamente o que tiver vontade de comer. Por conta disso, o jovem anuncia todo orgulhoso que o dia de hoje será dedicado a preparar um verdadeiro banquete de comemoração. Diante da câmera, ele exibe generosos pedaços de barriga de porco, começando a dourar na chapa quente, revelando que o cardápio escolhido para celebrar é o famoso samgyeopsal. O aroma delicioso e marcante da carne assada começa a subir, fazendo a boca do rapaz encher de água enquanto aguarda ansiosamente pelo primeiro pedaço. Ele faz questão de mostrar que todos os acompanhamentos verdes da mesa, como alface fresca, folhas de gergelim, alho e tomates, foram colhidos diretamente de seu próprio cultivo de druida. Com tudo devidamente organizado e a grelha fumegando de forma irresistível, ele se ajeita no chão de madeira da varanda para começar a sua tão aguardada refeição. Juntando as mãos em sinal de imensa gratidão, Sion sorri radiante e comemora que hoje é o dia em que ele finalmente poderá comer sem se preocupar com nenhuma restrição. Ele demonstra o passo a passo de como montar um enrolado perfeito, sacudindo a água da alface antes de colocar uma folha aromática de gergelim por cima. O rapaz acrescenta 2 fatias de carne suculenta perfeitamente grelhadas, finalizando com um dente de alho frito e um toque generoso de molho condimentado. Sem hesitar, ele fecha o belo embrulho de folhas e o coloca de uma vez inteira na boca com imenso apetite. No mesmo instante, os olhos de Sirion brilham intensamente e suas bochechas coram com a explosão inacreditável de sabores. O rapaz descreve a sensação como um aroma defumado e quente que envolve o paladar, seguido pela incrível suculência da carne que parece uma nascente de água fresca correndo pela floresta profunda. Ele sente que a energia pura da terra presente em seus vegetais e o sabor marcante da carne se fundem em uma harmonia perfeita, como se as próprias forças da natureza estivessem condensadas naquele único e fabuloso pedaço. Satisfeito com o resultado de sua culinária, o rapaz murmura que aquela refeição atingiu a perfeição absoluta e que agora é o momento exato de buscar o seu ingrediente secreto especial. O pequeno gatinho de estimação deitado nas proximidades ergue a cabeça e o encara com os olhos bem abertos, bastante curioso com a movimentação do rapaz. Sorridente, Sirion retorna trazendo uma generosa tigela repleta de um kimchi muito bem temperado e de cor avermelhada intensa. Ele explica para a gravação que se trata de um kimchi tradicional envelhecido, que ganhou de presente dos moradores idosos após o encerramento da última reunião comunitária. Sem perder tempo, ele usa os palitinhos para envolver um pedaço de carne quentinha com uma folha do condimento fermentado. O sabor picante e ácido do kimchi envelhecido contrasta perfeitamente com a gordura saborosa da carne de porco, criando uma combinação que deixa o jovem druida em absoluto êxtase. E assim, aproveitando cada segundo de seu merecido dia de folga alimentar na varanda ensolarada, Sion passa o restante da tarde saboreando diversas combinações deliciosas. Ele registra cada detalhe de dar água na boca com a câmera de seu celular, sabendo que aquele conteúdo com certeza renderá um excelente vídeo para os seus seguidores. Ao terminar o banquete, o rapaz se deita de costas num assoalho de madeira completamente cheio e solta um suspiro de satisfação, admitindo que não se lembrava de quando havia comido tanto em toda a sua vida. Ele dá uma risada envergonhada ao perceber que acabou, devorando tudo em completo silêncio de tão concentrado, prometendo a si mesmo tentar manter um pouco mais de compostura na próxima gravação. De repente, o seu aparelho celular começa a tocar e vibrar de forma estrondosa na varanda silenciosa, assustando o gatinho que dá um pulo acrobático de puro susto. Sirion se senta rapidamente para verificar a tela e nota que a chamada é justamente da chefe da vila, deixando o rapaz bastante intrigado sobre qual seria o motivo do contato repentino. Sirion atende a ligação imediatamente e se identifica de forma muito educada para a chefe da vila, que o cumprimenta de volta com sua costumeira simpatia. A senhora explica que está ligando para saber sobre a orquídea, admitindo que ficou preocupada se não havia sobrecarregado o rapaz com uma planta em estado tão crítico. Com um sorriso confiante,
Si-hyun tranquiliza a idosa ao revelar que já conseguiu recuperar totalmente a saúde da plantinha e que planejava levá-la de volta para ela no dia seguinte. Extremamente grata pelo milagre, a chefe da vila insiste que precisa pagar uma boa quantia pelo excelente trabalho, deixando o jovem totalmente sem graça com a menção a dinheiro. Embora o rapaz tente recusar, dizendo que fez o favor de coração, a senhora rebate com firmeza que ele nunca deve rejeitar uma recompensa oferecida por alguém mais velho. Sem dar margem para discussões, ela avisa que vai transferir a quantia diretamente para a conta dele e exige que ele apenas aceite o presente sem questionar. Despedindo-se de forma muito alegre, a idosa avisa que os dois se encontrarão amanhã, enquanto o rapaz apenas concorda de forma tímida antes de desligar, coçando a nuca sem jeito na varanda. Si-yeon aceita que terá que receber o pagamento já que a idosa insistiu tanto, sob o olhar atento do pequeno gatinho que solta um miado curioso. De repente, o aparelho emite um aviso sonoro de notificação bancária, fazendo o rapaz perceber que a transferência já foi realizada instantaneamente. Ao olhar para a tela do celular, o jovem druida regala os olhos e faz uma expressão de absoluto choque com o valor que vê exibido no aplicativo. Tomado por um susto gigantesco, a mão dele treme tanto que o aparelho acaba escorregando e caindo degraus abaixo em direção ao quintal. Ele se desequilibra e cai sentado nos degraus de madeira com o coração disparado, completamente incapaz de processar o que acabou de testemunhar. O rapaz fica paralisado com a respiração trêmula, enquanto tenta recuperar a compostura diante daquela inacreditável surpresa financeira. O valor transferido para sua conta era de impressionantes 5 milhões de won, uma verdadeira fortuna que o deixa completamente paralisado e sem fôlego. Nesse momento de espanto, Si-hyun se recorda de uma valiosa lição que o seu antigo mestre druida costumava lhe ensinar em sua vida passada. O velho mestre sempre dizia que, independentemente de estar salvando uma simples planta ou enfrentando um inimigo poderoso, um druida habilidoso sempre deve receber uma recompensa justa pelo seu trabalho. Ele costumava explicar com um tom descontraído que o mundo funciona à base de trocas e que se você receber dinheiro demais, o destino acabará lhe jogando ainda mais trabalho pela frente. Contudo, para a realidade atual do rapaz, aquela gigantesca quantia de 5 milhões de won era absurdamente exagerada para o simples resgate de uma flor. Sentindo-se bastante ansioso, Si-yeon se pergunta desesperado o que deveria fazer com tanto dinheiro inesperado vindo de uma senhora idosa da vila. Ele tenta ligar de volta para devolver a quantia, mas acaba levando uma bela bronca da chefe da vila, que se recusa terminantemente a aceitar o dinheiro de volta e exige que ele guarde o presente. Vendo que não há nenhuma maneira de convencê-la a aceitar a devolução, o jovem suspira conformado e começa a pensar em uma alternativa justa para retribuir o favor. Ele se levanta com uma expressão decidida e conclui que a única saída correta é preparar um presente de valor equivalente para retribuir toda aquela generosidade. Como a temporada de colheita das uvas de seu quintal está quase começando, o rapaz decide selecionar as melhores frutas de seu cultivo mágico para produzir um vinho artesanal incomparável de presente. Satisfeito com a excelente ideia de retribuição, ele abre um sorriso dócil e se prepara para dar início aos preparativos. Sentado diante de seu notebook na sala tradicional, Si-yeon aproveita a praticidade da tecnologia moderna para pesquisar e encomendar os materiais necessários para a fermentação da bebida. Sem economizar nos recursos, o jovem encomenda um imenso barril de carvalho francês de 220 litros que custa quase 1 milhão de won, justificando que um presente de qualidade exige o melhor equipamento. Ele observa a horta pela janela e relembra com nostalgia da época em que era cercado por florestas mágicas de carvalhos e podia colher madeira de alta qualidade com facilidade no mundo dos druidas. O jovem suspira com saudades dos velhos tempos, mas logo volta seu foco para o pátio de sua atual propriedade no Monte Baeco. Contemplando as uvas que crescem fortes sob a luz solar e a chuva purificadora, ele mentaliza palavras de carinho para que as frutas continuem amadurecendo cheias de energia vital da natureza. De repente, o som de passos firmes e o rangido do portão principal da propriedade chamam a atenção de Si-yeon para a entrada de sua residência. O rapaz ergue os olhos de seu notebook ao ouvir a campainha soar e uma voz desconcedida chamando por ele do lado de fora do quintal. Intrigado sobre quem poderia ser a visita surpresa àquela hora do dia, ele faz uma expressão confusa e decide ir verificar. Ao abrir a porta, Si-yeon se depara com um homem forte vestindo capacete de proteção e macacão de trabalho, trazendo consigo uma grande caixa de ferramentas e um caminhão carregado de materiais de construção. O rapaz abre o portão de madeira hesitantemente e pergunta se pode ajudar em alguma coisa, sendo recebido com um cumprimento extremamente enérgico e simpático do trabalhador. O profissional pergunta educadamente se aquela é a residência do jovem Si-yeon e faz uma reverência respeitosa ao receber a confirmação positiva do rapaz. Bastante confuso,
O jovem aceita o cartão de visitas estendido pelo homem e pergunta qual é a sua identidade e o motivo de sua presença ali. Ao ler no cartão que o visitante se chama Yo Seon-ju e é um carpinteiro profissional enviado a pedido de seu irmão mais novo, Sil, o rapaz fica bastante surpreso com a revelação. Pouco tempo depois, o esperto carpinteiro começa a inspecionar minuciosamente a estrutura da residência, batendo com firmeza nas vigas de madeira com seu punho para testar a resistência delas. Enquanto o profissional sobe na escada para analisar detalhadamente o teto da cozinha, Si-jeon liga para o seu irmão mais novo e pergunta espantado se a equipe de obras de fato já chegou à sua residência. Do outro lado da linha, Sil explica com entusiasmo que contratou a melhor equipe de restauração do país, revelando que aqueles profissionais foram os responsáveis por recuperar locais históricos de grande importância na Coreia. O jovem percebe finalmente que aquele era o misterioso presente que o irmão mais novo havia prometido, e comenta de forma tímida que não precisava ter tido tanto trabalho ou gasto financeiro com ele. Sil dá de ombros e rebate com firmeza que não suportaria ver o irmão mais velho vivendo em uma casa antiga, cheia de insetos e com problemas na fiação, insistindo que a reforma completa é mais do que necessária. O rapaz garante que cobrirá todos os custos da obra do próprio bolso para que o irmão não se preocupe com nada, fazendo Si-yeon abrir um sorriso doce e aceitar de coração a generosa ajuda familiar. Antes de desligar, o idol revela que o carpinteiro na verdade é tio de um conhecido de sua agência e um grande fã do canal de Si-yeon, sugerindo de brincadeira que o irmão retribua o favor com um álbum autografado no futuro. Si-yeon agradece profundamente pelo imenso carinho do irmão e desliga a chamada, preparando-se para dar todo o suporte necessário ao carpinteiro que continua trabalhando duro no local. O jovem se aproxima do profissional que acaba de descer da escada e pergunta com bastante apreensão qual é o diagnóstico sobre as condições estruturais de seu novo lar. Com uma expressão extremamente séria, o carpinteiro revela que a estrutura da cozinha está em estado tão crítico devido a uma infestação severa de cupins que o teto corre o risco iminente de desabar na próxima tempestade. Si-yeon fica assustado com o perigo, percebendo que, por estar acostumado com as moradias rústicas e integradas à natureza de sua vida passada como druida, acabou ignorando completamente os graves problemas estruturais da antiga casa tradicional. Para o alívio do rapaz, o profissional acrescenta que o restante da residência possui excelentes colunas principais e que a estrutura geral do belíssimo telhado de telhas tradicionais ainda está muito firme e segura. Ele alerta seriamente que o verdadeiro e urgente vilão da propriedade são os cupins devoradores de madeira, explicando que, se não forem contidos logo, eles arruinarão toda a estabilidade das vigas e ainda poderão causar alergias na pele. Embora saiba que os cupins jamais ousariam incomodar um druida, Si-yeon decide não ser teimoso diante da boa vontade de seu irmão, Sil, e pergunta hesitantemente qual seria o custo estimado daquela grande reforma. Para o alívio do rapaz, o carpinteiro Yo explica que o valor não será tão alto e revela que a prefeitura oferece um subsídio governamental que cobre cerca de metade dos custos para a restauração de casas tradicionais na região. Curvando-se em sinal de imensa gratidão, o jovem pede que o profissional cuide bem de sua casa, enquanto o simpático carpinteiro Yo garante que fará o trabalho com atenção redobrada por ele ser o irmão mais velho do famoso Sil. Si-yeon se despede do profissional, sentindo-se muito mais aliviado por não precisar sobrecarregar financeiramente o seu irmão mais novo com o custo total da reforma. Ele fica parado observando o veículo de obras se afastar pela estrada de terra sob o brilho suave do entardecer. Colocando a mão no peito, respira fundo e pensa que saber da existência da ajuda governamental para reformar o seu lar tira um peso gigantesco de suas costas. Determinado a planejar os próximos passos de sua rotina rústica, o rapaz dá meia volta e caminha de retorno à sua varanda. Contemplando a bela fachada de sua propriedade tradicional, sob o céu alaranjado, Si-yeon se pergunta com bastante expectativa como o lugar ficará maravilhoso após a conclusão da grande reforma. Absorto em seus pensamentos sobre o futuro de seu novo lar rústico, o jovem druida passa um bom tempo admirando a propriedade ao lado do gatinho, sem sequer notar o anoitecer chegar. Alguns dias se passam, e a cena muda para a entrada movimentada do tradicional mercado de Gayang, sob a luz clara da manhã. O local está repleto de moradores, fazendo suas compras diárias e conversando alegremente entre as diversas barracas de produtos frescos. Si-yeon caminha tranquilamente pelos corredores, segurando uma sacola de compras, aproveitando o dia para abastecer a sua despensa. De repente, ele para de caminhar e foca o olhar em uma figura bastante conhecida que avista logo adiante na calçada. É o vovô Jeon, que surge de surpresa por trás e pergunta o que ele está fazendo ali, fazendo o rapaz dar um pulo com um susto repentino. O idoso dá risada da reação assustada do jovem e pergunta de forma brincalhona se ele por acaso viu um fantasma, recebendo uma saudação educada de Si-yeon assim que este se recupera do susto. Ao ser questionado se estava apenas fazendo compras na feira, o rapaz confirma com um sorriso sem jeito,
e explica que precisava resolver algumas pendências na cidade. O idoso espia o conteúdo da sacola contendo apenas tofu, brotos e vegetais simples, e pergunta em tom de piada se o rapaz está prestes a entrar para um mosteiro, já que aquilo parece comida de coelho, forçando Si-yeon a explicar que costuma comprar o restante de seus mantimentos pela internet. Com um olhar mais atento, o veterano elogia a visível melhora na saúde do jovem, comentando de forma divertida que ele parece muito mais saudável e magro desde que chegou à vila, o que faz Si-yeon agradecer de coração. Quando o idoso pergunta o que o trouxe especificamente àquela farmácia de ervas tradicionais, Si-yeon revela que gostaria de se informar sobre como vender algumas ervas que colheu na montanha nos últimos dias. O vizinho arqueia as sobrancelhas de surpresa ao ouvir sobre as plantas medicinais, fazendo o rapaz começar a explicar a origem de sua curiosa colheita. Na verdade, tudo começou alguns dias atrás, quando o jovem druida estava caminhando pela floresta densa do Monte Baeco. Ele corria esbaforido, tentando acompanhar o pequeno Bangu, reclamando de forma bem-humorada que o passeio havia se transformado em uma verdadeira maratona pela mata. De repente, o filhote de cervo para diante de uma encosta e começa a escavar a terra úmida com bastante entusiasmo, chamando a atenção de seu tutor. O esperto animalzinho se vira orgulhoso, segurando na boca uma raiz gigantesca e cheia de folhas brilhantes, deixando Si-yeon perplexo ao reconhecer o formato peculiar daquela planta preciosa. De volta ao mercado, o idoso solta uma gargalhada incrédula e diz que nunca viu um cervo agir como escavador de ervas medicinais, fazendo o rapaz protestar de forma cômica, garantindo que está falando a mais pura verdade. O veterano aconselha que, se a intenção dele é vender plantas valiosas, existe um local muito melhor e mais confiável na região, oferecendo-se de imediato para fazer a introdução pessoalmente. Com um sorriso enigmático e amigável no rosto, o idoso faz um sinal para o jovem segui-lo. Ele caminha apressado pelo mercado, orientando o rapaz a acompanhá-lo, explicando que itens valiosos colhidos na natureza precisam obrigatoriamente ser avaliados por um verdadeiro especialista no assunto. Si-yeon o segue de perto enquanto carrega suas sacolas, sentindo-se bastante intrigado sobre quem seria essa autoridade no comércio de ervas. Pouco depois, uma xícara fumegante é colocada suavemente sobre a mesa de uma sala de estar elegante. Para a surpresa total do jovem, a chefe da vila surge diante deles com um olhar analítico e pergunta o que os dois rapazes estão tramando juntos debaixo daquele calor intenso. Si-yeon sussurra pasmo ao perceber que a especialista mencionada era a própria chefe da vila, enquanto o vovô Jeon explica com modéstia que a idosa é uma renomada colecionadora que adora ajudar os vizinhos a comercializarem suas raridades. O idoso apresenta o caso de Si-yeon, explicando que ele trouxe algumas plantas medicinais para avaliação, fazendo a elegante senhora ajeitar os óculos e olhar com curiosidade para o rapaz enquanto toma seu chá. Meio tímido e hesitante, o jovem abre a sua mochila rústica e estende uma simples sacola plástica preta contendo seu achado misterioso da floresta. A senhora segura a sacola plástica sem criar muitas expectativas, comentando que provavelmente se trata apenas de alguma raiz comum de campanula silvestre. No entanto, assim que espreita o interior da embalagem e analisa os detalhes da raiz, ela para de falar abruptamente e arregala os olhos por trás das lentes dos óculos. Ela pede um momento de silêncio e começa a contar minuciosamente cada uma das 5 folhas perfeitamente conservadas da planta, tentando identificar se não se trata de uma espécie rara de okapi. Com as mãos visivelmente trêmulas, ela retira com extremo cuidado a imensa raiz de dentro da sacola plástica para colocá-la sobre a mesa. De repente, a chefe da vila se levanta em um salto e ergue a valiosa planta gritando que se trata de um legítimo ginseng silvestre, fazendo o vovô Jeon cuspir todo o seu café de absoluto susto. Enquanto o jovem druida pisca os olhos sem compreender a gravidade da situação, a idosa o encara completamente perplexa e trêmula com a descoberta monumental. Ela dá um grito ensurdecedor perguntando como ele teve a audácia de carregar um tesouro nacional como aquele dentro de uma sacola de lixo amassada, fazendo sua voz ecoar por todo o quarteirão da vila.